beleza? Meu nome é Thiago Augusto, estou de volta aqui para falar com vocês sobre a redação do Enem 2019, ok? Começamos, né, nosso trabalho falando ali da nota 0, se você ainda não viu, assista esse vídeo, né? Porque é importante a gente se atentar um pouco o que pode dar 0 pra gente. Partimos para alguns elementos de língua portuguesa que muitos de vocês ainda têm dificuldade, então vai lá, dá uma olhada como que a gente vai ser corrigido, é sempre importante, né? Ficar atento como que a gente vai ser avaliado, né? Onde a gente pode perder nota, onde a gente pode ganhar nota também. Falamos depois sobre a competência 2, que começa a complicar um pouco o processo de escrita do estudante brasileiro. Como que eu vou falar de um tema dentro de um tipo de texto dissertativo argumentativo com um repertório sociocultural produtivo e pertinente. Hoje estamos de volta para falar sobre a competência 3. Vamos pensar assim, eu tenho um erro. Eu posso perder nota em duas competências pelo mesmo erro? Não, eu não posso perder essa nota, beleza? Em duas competências diferentes, eu não sou pontuado assim. Para isso, vamos pensar assim, lá na competência 2, seremos avaliados enquanto tema, repertório sociocultural e tipo de texto dissertativo argumentativo. A competência 3 vai trazer para a gente, basicamente, a argumentação, certo? Nós trabalharemos aqui a argumentação. Como que eu vou me comportar diante desse texto? Para isso, nós temos que pensar assim, ó, selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, ideias, opiniões para defender um ponto de vista. Então eu tenho que saber o que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Se eu falhar em qualquer um desses aspectos, eu não tenho uma argumentação precisa. E para isso, beleza? Para que a gente concretize isso de forma mais fácil, internalize o seguinte: a competência 3 vai trabalhar a qualidade da defesa do ponto de vista quanto ao projeto de texto. Então nós temos aqui, ó, projeto de texto e ponto de vista. Eu posso me posicionar na redação do Enem? Eu devo me posicionar nessa redação. Se eu não tiver um posicionamento nessa redação, eu não tenho ponto de vista. Se eu não tenho ponto de vista, eu não tenho linha argumentativa. O meu texto ele vai ser dissertativo. Sem ponto de vista, eu não tenho essa competência. Então vamos pensar assim, eu preciso me posicionar. Aí a pergunta que vem é, como eu vou me posicionar? Eu vou me posicionar dessa forma, pensando nesses elementos. Então aqui eu vou trazer para vocês dois vídeos. Esse primeiro vídeo explicando um pouco dessa teoria e o segundo vídeo trabalhando isso na prática, formulando, né, um caminho para alcançarmos juntos aí a nota 200 nessa competência. Primeiro, então, ponto de vista dentro de um projeto de texto. Esse projeto de texto, galera, ele é anterior à escrita. Vários alunos meus e vários de vocês aí também, né, alunos, professores, começam o texto sem um pré-projeto, sem um projeto pré-estabelecido, pré-definido. Então, eu acho que eu sou muito bom no meu processo de escrita e vou começar a redação sem saber para onde eu vou, sem saber qual é o meu ponto de partida, sem saber o que eu vou colocar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Galera, presta atenção, nós vamos trabalhar aqui em dois formatos. Primeiro, nós vamos selecionar essas ideias e organizá-las e depois a gente vai distribuir dentro de um texto. Eu não começo o meu texto sem saber para onde eu vou, ok? Então, o que é importante? Primeiro passo, selecionar essas ideias. Deixar à mão todo o material. O que eu tenho, ok? Para colocar no meu texto de 30 linhas. Qual é o repertório que eu tenho? Qual é o meu ponto de vista? Como que eu consigo trabalhar esse processo de intervenção? Eu consigo trabalhar esse processo de intervenção? Eu tenho causas prováveis, consequências negativas prováveis? Então eu vou selecionar
todas as minhas ideias antes de pensar no meu texto. Então eu vou atrás de tudo, eu vou atrás de um pensamento de revista, eu vou atrás do texto motivador, eu vou atrás de um site, de uma música, beleza? Eu vou atrás daquilo que eu escutei quando eu era criança, que faz parte de um repertório comum. Então eu vou selecionar todo o material. Selecionei tudo, eu coloco tudo em um papel, para depois buscar uma relação entre isso, que é trabalhar as ideias de forma progressiva. Não basta eu ter as ideias estabelecidas. Ah, eu selecionei todo esse material e agora eu vou jogar. Não, eu tenho que ter uma progressão das minhas ideias. E eu vou me perguntar o seguinte: qual caminho eu vou percorrer, beleza? Trabalhando essas ideias, certo? Então, ó, selecionar ideias, depois, como que eu vou trabalhar a progressão no meu texto? Eu vou percorrer qual caminho? Eu vou trabalhar como? Com o repertório primeiro? Com as causas, com o tema, com consequência? Eu vou fazer intervenção no desenvolvimento? O que eu vou fazer na conclusão do meu texto? Ok? Então, se questione como que eu vou trabalhar essas questões. Depois, e uma coisa muito importante para esse ano, a organização. Então, como eu vou organizar isso? Qual é a hierarquia? Isso é importantíssimo, galera. Hierarquia. Vamos lá. Vocês vão trabalhar, e a gente vai ver no próximo vídeo, com normalmente duas ideias que fazem parte do ponto de vista. Essas duas ideias têm que aparecer no texto de vocês respondendo os seguintes questionamentos. Quais argumentos mais importantes? Então, quais são os argumentos mais importantes? Depois, quais serão complementares aos primeiros? Os argumentos que vocês escolherem, depois dessa seleção de ideias, eles têm que estar relacionados. E esse processo de relação deve vir aqui, ó, dessa forma, beleza? Então, gente, ó, presta atenção. Esses dois argumentos, como que eu vou distribuir no texto? Qual argumento vem no primeiro desenvolvimento? Qual argumento vem no segundo desenvolvimento? Como que um argumento vai dar continuidade a outro? Eu vou utilizar aquele que origina o segundo? Ou eu vou utilizar o mais forte para depois vir o segundo? De qualquer forma, um tem que estar ligado ao outro, beleza? Escolha argumento pela força e como que um complementa o outro. Como que eu respondo então? Ó, quais argumentos mais importantes e quais serão complementares aos primeiros? E por último, o ato de interpretar essas ideias, fatos e opiniões para defender um ponto de vista. Aqui nós temos que ter contexto. Como que eu vou contextualizar essas ideias, certo? Não adianta, gente, presta atenção. O que muita gente faz? Ah, eu assisti o vídeo passado, sei que preciso de um repertório sociocultural. Eu achei um repertório relacionado ao tema, então ele vai se tornar pertinente. Esse repertório pertinente, eles têm que ter, né? Ele tem que ter um contexto. Não adianta eu simplesmente jogar. Não adianta eu escolher duas ideias para defender o ponto de vista e uma não ter nada a ver com a outra. Não adianta eu escolher duas ideias e não ter nada a ver com o meu tema. Então eu tenho que contextualizar o meu ponto de vista, aquilo que eu selecionei, para que esteja de acordo com o tema, para que esteja de acordo com o meu ponto de vista, para que faça parte de um processo de hierarquia, beleza? Então presta atenção no seguinte, nós vamos pensar assim, na competência 2, vocês serão avaliados enquanto dissertação argumentativa. O meu texto, lá, tem ponto de vista? Ok. Eu não quero saber na competência 2 como o ponto de vista é organizado. Eu só quero saber se tem ponto de vista. Então eu preciso de um ponto de vista. Lá, na competência 2, a forma como eu defendo o ponto de vista vai ser avaliado? Não. Aquilo vem para cá. Então lá vocês precisam falar de um tema e ter um repertório. Aqui
vocês precisam mostrar como vocês constroem isso. Galera, e uma coisa muito importante é assistir debate político, beleza? Assista sempre coisas que dão uma contrapalavra para vocês. Às vezes a gente foge daquilo que tem um posicionamento contrário, mas é essencial em um processo de argumentação assistir aquilo, né, que é contrário à nossa ideologia, ao nosso posicionamento político, que seja, para a gente saber como quebrar aquela ideia. Então vocês têm que mostrar caminhos e o corretor quer saber qual é o caminho. Você vai mostrar o melhor caminho de argumentação sobre esse tema para o corretor? Se vai mostrar, responde isso aqui pra gente. Como você seleciona as suas ideias? Como você relaciona? Você organiza? Você interpreta? Eu tenho que ter todas essas relações. Então nós vamos ficar por aqui. Voltamos daqui a pouquinho em outro vídeo. Não perca o outro vídeo, porque nós vamos mostrar isso aqui tudo na prática, que é a qualidade da defesa do ponto de vista quanto ao projeto de texto. Beleza? Muito obrigado pela presença. Vejo vocês daqui a pouco. Até mais.